Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje o assunto é o Holocausto, um dos maiores genocídios da história. Milhões de judeus e outras vítimas que foram assassinadas durante a Segunda Guerra Mundial. Para relembrar a data, a ONU instituiu um Dia Internacional em memória dos mortos. Veja na reportagem. O Holocausto é considerado um dos piores massacres da história da humanidade, com milhões de mortes, promovido pela Alemanha nazista que propagava o antissemitismo sob o comando de Adolf Hitler. Há 75 anos, as tropas da União Soviética libertaram os prisioneiros de Auschwitz, na Polônia, considerado o maior campo de extermínio nazista. Era 27 de janeiro de 1945. Hoje, a data simboliza o fim do Holocausto. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham morrido em Auschwitz, na maioria judeus. Outras vítimas incluíam prisioneiros russos, poloneses, ciganos e homossexuais. Em 2005, as Nações Unidas instituíram o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. Neste dia, segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a honra é para a memória dos 6 milhões de judeus que desapareceram no Holocausto e as muitas vítimas de uma crueldade e horror calculados e sem precedentes. A barbaridade. Para debater o assunto, nós convidamos Álvaro Castelo Branco, advogado da União e professor de Direito Internacional, e também Tércio Tocano, advogado da União e professor de Direito Constitucional. Muito obrigado pela presença aqui em nosso programa. Bom, o Holocausto, todo mundo sabe, foi uma barbárie ocorrida na Segunda Guerra Mundial. Criou-se, depois disso, uma convenção contra genocídio. E eu queria saber o seguinte, essa convenção, sendo criada em 48, se ela tem um peso global para inibir casos como aqueles ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Obrigado pelo convite. Sim, essa convenção é extremamente importante. Na verdade, a própria criação da ONU, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi uma forma de se consolidar a própria proteção aos direitos humanos após as atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU foi criada em 1945. Em 1948, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a criação dessa convenção contra o genocídio, que teve a participação de vários países e foi internalizada no Brasil no ano de 1952, ou seja, 4 anos após a criação da convenção, ela foi incorporada no nosso ordenamento jurídico. Ela serviu de inspiração para a própria criação da Lei Brasileira de Genocídio, que, se eu não me engano, é de 1956, e também ela foi importante na própria consolidação do que hoje nós temos do Tribunal Penal Internacional. Um dos 4 crimes de competência do Tribunal Penal Internacional é o genocídio, que está previsto no artigo 6º do TPI. Então, o direito internacional, a colaboração que o direito internacional pode dar para o combate ao genocídio é justamente criando mecanismos, sejam tratados, sejam tribunais que possam, de certa forma, punir as pessoas que cometeram crimes, né? Nós tivemos, durante a Segunda Guerra Mundial, 2 tribunais internacionais, tivemos o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio. Posteriormente, nós tivemos o Tribunal da ex-Iugoslávia e de Ruanda, e que culminou com a criação do TPI. Então, o papel do direito internacional é muito importante, por quê? Porque ele age complementando a jurisdição nacional. Muitas vezes, pessoas que cometem atrocidades, por influência, por poder político, eles acabam não sendo punidos nos seus estados. Isso que eu queria fazer, essa pergunta agora, que é o seguinte, a gente vê sempre na televisão, nos jornais, notícias bastante alarmantes sobre genocídio, uma crueldade contra mulheres, crianças, civis de maneira geral. Muito embora exista esta convenção contra o genocídio, que tipo de law enforcement nós temos no mundo, que tipo de aparelho policial nós temos no mundo para que isso não aconteça com tanta frequência? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E, de fato, o fato de haver uma convenção contra o genocídio, por si só, não inibe que eles ocorram. Tanto é assim que, mesmo depois de haver todo um aparato de direito internacional criado após todos os horrores da Segunda Guerra Mundial, ainda assim a história tem registrado a ocorrência de genocídios, o que é muito lamentável.
A questão do antissemitismo era a principal bandeira do Hitler, né? Ele alegava que os judeus eram responsáveis pela falência da Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial. Obviamente um absurdo. A Alemanha perdeu a guerra, foi duramente punida pelos aliados, em vários tratados que levaram a Alemanha a um desespero total. Salvo engano, era coisa como 50 bilhões de dólares que ela tinha que pagar em débitos pela guerra e tal. Mas a questão do antissemitismo está de volta. E quando nós temos o Dia Internacional, que é um dia de memória dos mortos em Holocausto, eu pergunto, até que ponto esse sentimento antissemita pode impulsionar ações mais radicais, não apenas contra os judeus, mas contra minorias de maneira geral? É engraçado essa questão, né, Bob? Porque, na verdade, o antissemitismo não é uma coisa recente. Remonta praticamente toda a história da humanidade, não é? Desde os anos 400, durante a Idade Média, tivemos perseguições infundadas, não é? Baseadas justamente numa intolerância racial, religiosa. E é muito triste ver que tudo o que aconteceu não serviu de lição, não é? Que várias pessoas até hoje insistem em ter um comportamento, talvez por falta de informação, talvez por falta de atitudes até de punição do Estado, né? E também uma coisa interessante é que existem as pessoas que negam o que aconteceu, né? Existem teorias negativistas, mais à frente até durante o nosso diálogo nós podemos falar de questões de própria... Na Polônia, recentemente, foi criada uma lei onde o Estado polonês disse que era proibido mencionar, por exemplo, campos de concentrações poloneses, né? Auschwitz, que nós vimos no vídeo, era o maior campo de concentração nazista. Recentemente, a gente teve notícias de ataques às sinagogas em Nova York, em Manhattan, em Pittsburgh, em várias cidades onde esse sentimento vem crescendo. Curiosamente, exatamente em Manhattan, mas no país todo, há um número muito grande de judeus, né? E eu queria saber como é que você analisa isso, quer dizer, não está pacificado esse sentimento, sobretudo num país como os Estados Unidos, que preza pela liberdade e tolerância? Pois é. O antissemitismo, ele tem supostas várias causas, desde causas religiosas como o deicídio, em que se acusam os judeus de terem matado Jesus Cristo, até supostas causas relacionadas ao fato de judeus serem supostamente usurários, agiotas, não assimilarem culturas nacionais. E todas essas causas, na verdade, refletem, a meu ver, um profundo preconceito, uma ignorância, uma desinformação. E um outro aspecto é a necessidade de se criar bodes expiatórios. Sempre que há um problema nacional, muitos tentam eleger grupos, etnias, como sendo os grandes inimigos da nação ou até os grandes inimigos da humanidade que precisam ser eliminados. Essa talvez seja a raiz de todo os processos xenófobos, e especialmente o antissemitismo, que não é de agora, né? E mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, todos os horrores que foram constatados, né, caindo por terra as teorias negacionistas e revisionistas, ainda assim, infelizmente, a gente vê movimentos e ataques como esses acontecidos nos Estados Unidos, vitimando pessoas do povo judeu. Nós tivemos um caso, um genocídio bastante comentado, que foi o caso de Ruanda. Cerca de 800 mil pessoas foram mortas lá em ataques de radicais. Como é que a gente poderia contextualizar isso? Esse ataque aconteceu em 1994. Como é que a gente pode contextualizar isso hoje? Já houve algum mais sério que esse, não? Olha só, nós tivemos, como eu falei, até hoje, lógico, tivemos vários episódios tristes, mas alguns chamaram a atenção do direito nacional, que motivaram, inclusive, criações de tribunais, que na Segunda Guerra Mundial tivemos 2 tribunais, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio. Obviamente, o Tribunal de Nuremberg ele é mais famoso porque foi responsável pelo julgamento dos nazistas, com penas severas, inclusive penas de morte, por enforcamento. E tivemos mais recentemente, na ex-Iugoslávia, em Ruanda, um episódio de genocídio também,
No caso de Ruanda, foi uma disputa do poder, etnias, né? Nós sabemos que a África, a geografia da África é uma geografia forçada, né? Você tem diferentes etnias que coabitam o mesmo estado, em razão da colonização que foi feita, né? Então, houve um vácuo de poder, e a partir desse vácuo de poder, uma etnia chamada Tutsi, ela tomou o poder através de um massacre realmente, matando uma população civil muito grande, estuprando mulheres. Então, são números realmente terríveis. E aqui é uma crítica também à própria sociedade internacional, que demorou para agir. É uma crítica, muitas vezes a gente vê a sociedade internacional agindo quando há interesses econômicos. Por exemplo, no Oriente Médio, tem a questão do petróleo, aumenta o dólar, aumenta a gasolina. Então, ali, como não havia um interesse econômico muito grande, a sociedade internacional acabou demorando a agir, mas assim que ela agiu, houve a criação desse Tribunal Penal Internacional, que de certa forma foi bom no sentido, porque com esses 2 episódios, a discussão sobre o TPI, que estava um pouco sendo levada com a barriga, vamos dizer assim, ela floresceu, e aí a ONU criou realmente um grupo de trabalho, né, reforçou o grupo de trabalho. Só para esclarecer, o TPI? É o Tribunal Penal Internacional, desculpa. Tribunal Penal Internacional. É, porque é o primeiro tribunal permanente. Havia uma crítica muito grande e fundada, Sim, que todos os outros antecessores ao Tribunal Penal Internacional, eles violavam uma regra básica do direito penal, que é o juiz natural. Então, e eles foram criados após os fatos. sim. Então, eles foram muito criticados. E o Tribunal Penal Internacional, ele foi criado em 1998, e a partir daí não há uma discussão, porque existe um tribunal que foi constituído, ninguém quer que haja um novo episódio de genocídio, mas se houver um episódio de genocídio, ele vai ser julgado pelo TPI, ou pode ser julgado pelo TPI, e todas as falhas, os questionamentos que existiam com relação aos tribunais anteriores não se aplicam agora. Perfeito. Nós tivemos alguns casos de mortes de civis. Me lembro bem de um caso no Iêmen, um ônibus com crianças que estavam vindo ou indo para a escola, foi bombardeado por um drone americano que estava sendo usado por forças árabes que combatem ali. O que, na lei internacional, como é que se estabelece o que é um genocídio? Quantas pessoas têm que morrer para que alguém vá responder a esse Tribunal Penal Internacional? A doutrina diz que, na verdade, ainda que morra apenas um, se for em razão de ser quem é, já pode ser caracterizado como um genocídio. Ela não exige que haja uma grande quantidade de mortos, sim, para que se caracterize um genocídio. A quantidade pode ser menor, pode até ser uma pessoa apenas, desde que a motivação para isso, dessa eliminação, seja em razão dela ser pertencente a uma determinada etnia, a uma determinada nação ou raça, se assim for o caso. A questão do dolo aí, no caso, entra ou não entra? Por exemplo, é preciso que alguém tenha realmente a intenção de matar para que se caracterize o genocídio, ou pode ser uma morte acidental, um erro de cálculo, uma má interpretação da geografia durante uma guerra como essa que acontece lá no Iêmen? Mas você responde daqui a pouquinho, no segundo bloco, por favor. E a gente volta já já, não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre o Holocausto. Antes de começarmos o nosso debate, na verdade recomeçarmos, vamos ouvir o depoimento de Andor Stern. Ele é o único brasileiro nato que sobreviveu aos horrores de Auschwitz, na Polônia. A família de Andor foi presa na Hungria durante uma viagem de negócios. Andor falou à BBC sobre a prisão aos 13 anos de idade. Acompanhe na reportagem. Minha família foi toda junto. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o calvário deles, que foram direto para a câmara de gás. Meus avós, meus tios, minha tia grávida, abaixo de 12, acima de 55, era câmara de gás direta. E você ficou atônita, assim,
Ué, como que está acontecendo comigo? Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você. Me pintaram de creolina. Sabe o que é creolina? Dói e arde. Depois, quando você sai, te dão uma roupa listada que não é do teu tamanho, se for ou menor ou maior, às vezes até certo. Eles tiram o teu sapato, cortam o teu cabelo e raspam todo o pelo que você tem, seguram o teu braço, botam um número lá, bem de uma forma dolorosa, te tatuam, que depois inflama, fica cheio de pus, leva um mês para ficar em dia. E você descobre via um discurso, quando tipo dentro de uma barraca, onde o cara diz: tá vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá, teus avós, teus tios, tua mãe. Um depoimento avassalador, né? Brasileiro nato, foi com a família que estava em viagem de negócios e todo mundo foi preso. Extremamente doloroso, né, Bob? Os conflitos entre as nações sempre existiram e sempre vão existir por alguma razão. Às vezes é disputa por territórios, por recursos naturais, às vezes até disputas religiosas. Mas se os conflitos são inevitáveis, a humanidade tem o dever de evitar situações como essas. E é para isso que o direito internacional ele tem se desenvolvido, sobretudo após esses tristes acontecimentos. Hoje nós temos todo um aparato jurídico interno e internacional que pretende inibir que situações como essas se repitam. Perfeito. A questão do genocídio, eu queria voltar àquela pergunta do primeiro bloco. O que é que caracteriza um genocídio? E por que que alguns casos ganham mais notoriedade que outros? Eu disse ao final do primeiro bloco, um ônibus com estudantes no Iêmen foi bombardeado por um drone que estava sendo utilizado por forças da Arábia Saudita. Isso foi noticiado no mundo inteiro, mas ainda assim não houve sequer um pensamento de que aquilo pudesse ter sido um genocídio. Daí a pergunta: quantos têm que morrer para que o genocídio seja enquadrado? Na verdade, há uma distinção básica, primeiro, do genocídio para o homicídio. Não é? O homicídio, se a gente pegar o tipo penal no Brasil, o homicídio é matar alguém. Óbvio que você tem algumas qualificadoras com uma motivação, mas quando você pega o tipo penal de genocídio, seja no direito internacional, seja no direito interno, ele é caracterizado com a palavra quem com a intenção de exterminar um grupo de pessoas em razão de raça, religião, cor de pele. Então, na verdade, ele é um crime que atinge uma coletividade, e uma coletividade que não precisa ser necessariamente uma coletividade imensa, como judeus, como brasileiros, né? Você pode ter um massacre de um número menor de pessoas. Tivemos aqui no Brasil um caso que chegou até a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi um genocídio de uma etnia Yanomami, no estado de Roraima, ou Roraima, como eles gostam, né? E, se eu não me engano, nesse caso foram 18 índios que foram exterminados por garimpeiros. A questão não chegou aí na esfera internacional porque ela foi dirimida internamente. Mas, obviamente, você tem, como eu falei, questões que envolvem a política internacional, interesses, muitas vezes, uma questão de estudante no Iêmen, que talvez seja mais chocante que o extermínio de pessoas de uma certa nacionalidade, de uma região de disputa econômica, não é? Isso acaba chamando a atenção mais do direito internacional, do próprio noticiário, da própria imprensa, né? Não existe um padrão comportamental. Perfeito. A ONU, diante de um caso como esse, o que pode fazer a ONU e outros países que a ela são filiados? Pois é, a ONU até foi muito criticada no caso de Ruanda, justamente por era demorado para intervir, e as razões para isso é porque talvez não atraísse tanta atenção do mundo ocidental, né? O caso de Ruanda aconteceu em 1994, o mundo tinha recém saído de uma Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, e as potências não estavam muito interessadas em intervir num conflito que aconteceu na África. Mas isso tudo revela a importância de que se dê atenção, não importa quem seja a etnia atingida, quem sejam os povos atingidos,
Porque quando nós falamos de crimes de genocídio, nós estamos falando de crimes que atingem a toda a humanidade. Todo ser humano, ele sente vergonha, ou deveria sentir vergonha, por situações que acontecem com o seu semelhante em qualquer lugar do mundo. Para o bem do direito internacional, se não seria interessante que todo e qualquer ato contra grupos étnicos ou questão racial, questão de cor, questão política, qualquer questão, grupos que tenham sido dizimados, se esses responsáveis não devessem ir sumariamente a um tribunal internacional? Pois é, Bob, você tocou num ponto importante que merece até um esclarecimento, não é? A jurisdição internacional, ela necessariamente tem que ser uma jurisdição complementar. Complementar em que sentido? Um caso só pode chegar a uma esfera internacional se o Estado onde foram cometidas as atrocidades e o Estado competente para o julgamento não ter dado um julgamento justo, ou um julgamento onde foi garantidas defesas processuais, ou, o contrário, um julgamento que foi marcado por corrupção, por favorecimentos, não é? Por quê? Porque se você leva o caso diretamente a uma corte internacional, você está ofendendo a própria soberania daquele Estado, não é? Então, primeiro nós temos que verificar se o Estado está apurando o que aconteceu, se o Estado está realmente dando um andamento correto. Por quê? Porque muitas vezes o Estado, por exemplo, pode absolver uma pessoa supostamente acusada de ter ordenado um genocídio e essa absolvição ser perfeitamente possível e ilícita. Não é? Foi garantida a defesa e ele comprovou que não aconteceu daquela forma ou a pessoa não foi responsável. Somente se o procurador, por exemplo, vou dar uma situação onde a jurisdição pode ser, do TPI pode ser acionada. Se o procurador do TPI verificar que não foram obedecidas as regras normais, um julgamento dentro de uma normalidade, ele pode acionar o TPI e aí o TPI, complementando a jurisdição daquele Estado, julgar essa pessoa. Porque se você levar para uma instância internacional, você está menosprezando e ofendendo a soberania dos Estados. No caso dos Yanomami, vale a pena a gente relembrar qual foi o resultado disso. O caso Yanomami, ele não chegou a uma corte internacional porque, por exemplo, geralmente os genocídios, eles acontecem em situações de conflitos armados. No caso, não era um conflito armado, então não chegaria a um tribunal penal internacional. Mas foi interessante o caso do massacre Chimu, porque o Supremo decidiu uma questão interessantíssima sobre a competência. Se discutiu nesse caso se o genocídio deveria ser julgado pelo tribunal do júri ou por um juiz singular, ou seja, se o genocídio era ou não um crime doloso contra a vida. Você até perguntou no bloco passado sobre dolo, né? O Supremo Tribunal Federal, um voto muito interessante do ministro Gilmar Mendes, ele entendeu que os bens jurídicos são distintos, não é? Então, o genocídio, ele não é considerado um crime doloso contra a vida, portanto, ele não precisa ser julgado no tribunal do júri. Foi uma decisão muito interessante para o âmbito interno do Estado brasileiro. Mas, como eu disse, dificilmente ele chegaria numa corte internacional, a não ser que poderia chegar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas aí se discute a responsabilidade do Estado e não dos agentes que cometeram os crimes. Mas qual foi o resultado desse julgamento dos Yanomami? O Supremo entendeu que, no caso, seria competência do juízo singular, não é? Eles foram julgados, se eu não me engano, eles foram condenados, e não sei se o processo já transitou em julgado, mas eles foram considerados responsabilizados pela morte, pelo genocídio dos indígenas. A questão do ódio é uma questão que vem sempre alimentando debates, né? Ódio racial. Falava-se há um tempo atrás sobre ódio racial, ódio religioso, vários tipos de ódio, mas algo mais distante. Mas hoje, com a internet, nós temos o ódio no celular. Como coibir isto? Para combater isso, temos que ter informação. E, evidentemente, aqueles que, se houveram com culpa, devem ser punidos na forma da lei. Certamente é possível fazer o rastreamento da origem dessas mensagens. A tecnologia também permite fazer isso. E, embora me pareça ser difícil controlar conteúdo e muito menos censurar conteúdo, é possível fazer as devidas punições e fazer um trabalho de educação, de conscientização
levar informação de qualidade para o nosso povo. Eu queria só esclarecer um ponto aqui interessante que você mencionou, que é a questão da censura. Os meios de comunicação, de maneira geral, que nós conhecemos, rádios, televisões, jornais e revistas, esses meios, eles respondem por conteúdo que vai parar na sua casa, que você abre na sua mesa para ler. Muito bem. Se algo errado com esse conteúdo for denunciado, o editor, o diretor, o dono da empresa vai responder civilmente e, eventualmente, até penalmente pela lei de imprensa. Parece que a discussão é essa. Quem responde pelo mal que uma mídia social pode provocar? A regulação da mídia. Nós teremos uma lei em vigor aqui, talvez em agosto de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que não vai apenas falar da privacidade, vai falar do conteúdo. É aí que eu queria pegar uma opinião de vocês sobre isso. Bob, esse é um tema extremamente sensível, pegando aqui um gancho no que o Dr. Tércio explicou para a gente. É mais uma situação que você tem um conflito de direitos, né? Você tem, por exemplo, o direito que todos nós temos aqui de liberdade de expressão, mas do outro lado nós temos a honra das pessoas, né? A memória das pessoas. Então, é impossível a gente criar, por exemplo, uma tabela objetiva que você poderia usar em todos os casos. É uma típica situação onde você tem que analisar o caso concreto e aferir numa balança qual direito está sendo mais violado. Né? A questão da censura por sites, por blogs, pelo Twitter, pelo Facebook, também gera uma discussão no seguinte sentido. Não até é censura, eu falei controle. Sim, o controle de conteúdo. O controle de conteúdo. Até que ponto uma empresa privada teria essa autoridade? Né? Aí é a mesma questão. Você vai ter que esperar mas o jornal judiciário. tem. Sim, mas, por exemplo, alguém faz uma postagem no Facebook, entendeu? Isso é muito comum, principalmente perto de eleições. Você posta alguma coisa e se você é de esquerda, o Facebook elimina o seu comentário, aí a esquerda toda vai ficar empolvorosa. Se for de direita, é a mesma coisa. Mas a grande questão é, qual a legitimidade de uma empresa privada fazer esse controle de um direito, que é um direito fundamental? Por outro lado, nós sabemos que, pela própria característica do Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele tem a sua morosidade própria, por mais que nós tenhamos mecanismos, né, de tutelas, de antecipatórias. Então, é muito, muito interessante. E quem vai escolher esse censor, entre aspas, ou esse conciliador, ou esse mediador? É um editor de conteúdo. Sim. Estamos falando aqui de mensagens falsas. Mas e se falsas. ele tiver um alinhamento ideológico que você não concorda? Ele vai responder por isso também. E aí tem a má notícia. Nosso tempo chegou ao final. A gente volta a falar disso mais para frente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigado mesmo. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.